Estamos finalizando os mandamentos com a seguinte pergunta. De acordo com aquilo que vimos, o que Deus nos ensina sobre os mandamentos? Logo no início a gente refletiu dizendo que os mandamentos não têm esse sentido único de lei, como algo negativo. E até o meu objetivo nesses vídeos foi justamente apontar para aquilo que Deus nos leva a fazer de acordo com os propósitos, de acordo com o plano que o Senhor tem nos dado. Os primeiros mandamentos que refletem nesse relacionamento vertical de Deus para conosco, Ele nos assegura para que a gente possa confiar nele acima de todas as coisas, para poder falar e testemunhar o bom nome do nosso Senhor, da forma como Ele nos autoriza a usar, e a fim de a gente ouvir com gratidão, com alegria a sua voz e santificar esse dia do descanso. Como conexão, como ligação para a nossa vida, aqui uns para com os outros, Ele nos dá a família, esse relacionamento de pais para com filhos, filhos para com os pais, também no relacionamento de marido e mulher, nesse relacionamento do casamento. É um presente que Deus nos dá. Também é um presente essa relação dos bens materiais, para que a gente possa também cuidar daquilo que Deus deu para mim e para o meu próximo. Também como a gente usa a nossa voz, dando um bom testemunho, e não colocando a cobiça em primeiro lugar, mas que a gente possa entender e perceber nas coisas que Deus já nos deu, nas coisas que Deus já nos concedeu, nós possamos encontrar satisfação, porque ali está no centro de tudo isso, nosso resgate. Nós fomos resgatados pelo Salvador Jesus. Onde está o teu coração, onde o teu coração está firmado, ali a gente pode encontrar contentamento e satisfação. Ou seja, ao finalizarmos esses mandamentos, Deus nos lembra quem Ele é. Deus é aquele que pune o pecado, Deus é um Deus de justiça, mas também a gente vai perceber que Deus é um Deus da misericórdia, da graça, do amor, do perdão. Em outras palavras, aqui a gente pode perceber, manifestar de uma forma muito concreta, já antecipadamente a sua lei e o seu evangelho. Por meio da sua lei, que é a sua perfeita vontade, Deus deseja que nós, seres humanos, possamos cuidar da criação. Tudo aquilo que envolve aquilo que está ao nosso redor. Não só das pessoas, mas também de toda a criação. Assim como era o objetivo de Deus quando criou todas as coisas. E para que a gente possa conseguir isso, realizar, mesmo que de forma imperfeita, Ele coloca a sua lei e a sua vontade. Mas a gente pode resumir isso com 3 imagens bem simples de entender. A lei como freio, a lei como espelho e a lei como um guia. A lei como freio, a ideia aqui é justamente para frear o pecado no mundo. Imagina, se a gente vivesse de uma maneira, da forma como a gente bem gostaria. Ou seja, no momento que termina a minha liberdade, vai até onde começa a liberdade do meu próximo, senão vira libertinagem. Ou seja, se a gente viver da forma como a gente quer, o mundo vira um caos. Então a lei de Deus, ela serve para frear, para que a gente possa viver em sociedade. Mas a lei não tem só esse aspecto de frear o pecado, mas também a lei tem um aspecto de revelar, de refletir aquilo que está no nosso coração, que muitas vezes a gente não tem condições de ver. Assim, quando a gente vai ao espelho e percebe nosso rosto, a lei como espelho, ela revela aquilo que está no nosso coração. As coisas que estão presas no nosso coração, as coisas que a gente confia. E assim como nós, quando vamos lavar o nosso rosto, nós não pegamos o espelho para lavar. Você não teria nem lógica alguma, né? Assim também a gente não tem como pegar a lei e dizer assim, olha, por meio dessa lei me justifica, me perdoa, Senhor. Não, eu não consigo fazer com que a lei me perdoe. Mas a lei aponta, a lei revela como espelho. Primeiro revela que eu sou pecador, que eu não consigo cumprir a vontade de Deus. Mas também a lei aponta para aquilo que pode me salvar. Assim como quando eu me vejo e eu preciso da água para limpar, eu também preciso da água que renova, que limpa os meus pecados. A água viva. Jesus diz, eu sou a água da vida. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Então, a lei, quando aponta e revela o meu pecado, também
aponta e revela Jesus. Agora, com esse perdão que a gente recebe em Cristo, quando eu sou filho dele, agora eu sou impulsionado pelo terceiro aspecto da lei como um guia. Então, a lei ela não se torna um peso, a lei não se torna uma obrigação, a lei não se torna algo ruim, mas pelos olhos da fé, por meio de Cristo, a lei ela se torna uma lâmpada, justamente a lâmpada para guiar os passos e iluminar o caminho. De fato, quando olhamos para os mandamentos, nós percebemos que nós não temos condições de cumprir a lei de Deus, da forma como Ele planejou. Graças ao bondoso Deus, em sua graça e misericórdia, podemos olhar para o Evangelho, para Jesus, que cumpriu a lei em nosso lugar. E em nosso lugar declarou que nós estamos perdoados. É como um presente que Deus nos ama de forma incondicional. Enquanto nós então finalizamos os mandamentos, essa unidade, eu gostaria que você pensasse sobre algumas perguntas. O que você guardou no seu coração ao refletir sobre os mandamentos? E como podemos resumir os mandamentos em uma única palavra? Como a lei de Deus, como freio, espelho e guia, te ajuda a olhar para Jesus? Que Deus abençoe ricamente o teu estudo e a reflexão da palavra do Senhor.